Saudações, pessoal. Professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nessa videoaula vamos ver sobre o Profibus PA. Bom, o Profibus PA é o início da unidade 3, que vai versar sobre redes industriais de instrumentação ou a categoria Field Bus. Tá? E aí dentro da categoria Field Bus a gente vai ver algumas redes ou alguns protocolos de redes como o Profibus PA, o Foundation Field Bus, HART, Modbus Plus e o Wireless HART. Começando pelo Profibus PA. Então, a categoria Field Bus, tá, é a mais evoluída, digamos assim, entre as categorias de redes industriais. Tá? Se vocês forem ver nesse gráfico que eu coloco aqui, tá, os dispositivos da categoria Field Bus, tá, se envolvem mais a nível de controle. Tá? Tem mais complexidade no conteúdo dos dados, tá? E, por consequência, tem maior capacidade de processamento. Tá? Então, vamos ver o porquê disso. Bom, então, essa categoria Field Bus, tá? Ela não tem nada a ver com a questão dos níveis de automação fabril, tá? Embora ela seja categoria de dispositivos de campo, ainda são dispositivos de nível de processo, só que tem características de controle. Tá? É exatamente essa a ideia. Então, eles podem, muitas vezes, desempenhar alguns papéis de controle. Tá? Então, fazendo um comparativo entre Field Bus e Device Bus, tá? Device Bus é a categoria de rede para uso geral que oferece serviços de comunicação para dispositivos com maior inteligência, comparado à categoria Sensor Bus, que conseguem realizar múltiplas funções e se comunicar com informações sobre diagnósticos e funções a realizar e já realizadas. Já a definição da categoria Field Bus é o nome de um conjunto de protocolos de comunicação industriais usados para o controle distribuído em tempo real, padronizados pela IEC 61158. Tá? Suporta uma maior transmissão de dados, mas geralmente a uma menor velocidade, ou taxa de transmissão, e necessita um maior poder de processamento por parte dos dispositivos, tá, que utilizam essa rede. Algumas tecnologias, padrões desse tipo, suportam a distribuição de funções de controle diretamente no dispositivo. É o caso do Foundation Field Bus, como vamos ver um pouco mais para frente. Tá? O Profibus PA também tem um pouco disso, mas bem menos. Tá? Vamos ver. Então, sobre o Profibus PA, tá? Ele recebe o mesmo nome, o nome parecido com o Profibus DP. Tá? DP está para Decentralized Peripherals, PA está para Process Automation, então automação de processos. Processos são geralmente sistemas de automação um pouco mais complexos, geralmente utilizados na indústria química e petroquímica. Tá? O Profibus PA foi criado pelo governo alemão através do Ministério da Educação e Pesquisa alemão, chamado BMBF, tá? Por volta de 1989. É um protocolo aberto e independente de fornecedores, o que a gente chama de royalty free, mas foi adotado principalmente pela maior produtora de equipamentos de sistemas de automação da Alemanha, que é a Siemens ou Siemens. Tá? A interface entre dispositivos permite uma ampla aplicação em processos, até por isso que tem o nome de PA. É garantido segundo as normas europeias, então EN 50170, 50254 e desde janeiro de 2000. Tá? E é firmemente estabelecido com a norma internacional IEC 60158, com um padrão físico chamado de MBP. MBP está para Manchester Coded Bus Powered, ou seja, alimentação pelo barramento com codificação Manchester. Tá? E tem duas variantes, tá? Nesse MBP, a chamada variante comum e a IS. IS está para Intrinsic Safe, ou seja, com segurança intrínseca para a indústria química e petroquímica. Tá?
Então, comparando o Profibus PA comum com o Profibus Intrinsic Safe, a gente tem as seguintes características. A taxa de transmissão do Profibus PA e do comum e do Intrinsic Safe é a mesma, 31,25 kbps por segundo. Número de dispositivos também é a mesma, 32 dispositivos por segmento, tá? Sendo que o típico aqui às vezes é diminuído. Então, no comum pode ser de 14 a 20 dispositivos, no Intrinsic Safe de 4 a 6 dispositivos. Então, diminui a quantidade de dispositivos para segurança. Tá? Comprimento do cabo, no comum até 1.900 metros, tá? No Intrinsic Safe até 1.000 metros. Tá? As derivações, derivações cumulativas máximas, né? Tá? No comum, 120 metros e no Intrinsic Safe, 60 metros. Tá? Se vocês forem ver, o Profibus é uma família de protocolos, tá? Com múltiplos propósitos. Então, a gente tem o DP, que tem as características de ser rápido, eficiente e com custo efetivo, que a gente chama, né? Custo não tão elevado e o suficiente para aplicação. O FMS, que é universal, tá? Que é o Field Bus Message Specification, tá? E aí tem é utilizado universalmente com uma ampla variedade de aplicações. E o Profibus PA, que é orientado a aplicações, então Application Oriented, justamente na área de Process Automation. E aí tem a ideia de ser segurança intrínseca e de alimentação pelo barramento. Tá? Então, todas essas versões, digamos assim, do Profibus estão asseguradas pela norma europeia 5770 e pela norma alemã 19255, parte 4. Tá? Essa é a ideia. Tá? O Profibus FMS a gente não vai abordar nesse curso, nessa disciplina, só o DP e o PA. O DP é o que tem a maior fatia de mercado, o PA um pouquinho menos e o FMS é bem pouco utilizado. Ok? Vamos lá. Então, o Profibus PA, por se basear no Profibus DP, exige um controlador central, como o MDP. Tá? Mas as informações dos dispositivos são muito mais intuitivas e abstratas. Tá? Tem uma padronização no cabeamento, utilizando Shielded Twisted Pair, ou seja, pares de condutores trançados com blindagem. A tecnologia de transmissão é adotada pela IEC 61158-2, que é a Manchester Coded Bus Power. Nessa tecnologia, a gente tem uma rede, um barramento síncrono, né, com codificação Manchester. Então, essa é uma grande diferença do Profibus DP, né, que utiliza RS485, que é assíncrono, tá? E não tem essa ideia de codificação, tá? De linha, né? Que aqui tem, então, no MBP tem os dois, né? Ele é síncrono e tem codificação para a recuperação de sincronicidade, que é a codificação Manchester. A taxa de transmissão é 31,25 kbps por segundo. Tá? O Profibus foi elaborado, tá, no intuito de satisfazer requisitos da indústria química e petroquímica, tá, que contenham de segurança intrínseca a possibilidade de alimentar os equipamentos de campo, os field devices, né, pelo barramento. Tá? Os aspectos de segurança intrínseca, Intrinsic Safety e alimentação pelo barramento, Bus Powered, foram publicados então nas normas europeias 60158-2 em 1995, o que virou IEC 61158-2, que é internacional. Todas as variantes do Profibus operam com um método de acesso ao meio compartilhado, então padronizado. Tá? Elas podem inclusive usar o mesmo meio RS485 e operar simultaneamente no mesmo barramento, em conjunto com o Profibus DP. Isso eu vou comentar logo na sequência para vocês. Tá? A rede de campo Profibus PA é essencialmente baseada na especificação ISP 3.0
que foi desenvolvida pelo ISP Consortium. Tá? ISP está para Interoperable System Project. Ou seja, foi estabelecido um consórcio entre fabricantes de equipamentos de automação para a área de processos, né? De automação de processos. Esse consórcio é o consórcio ISP e foi adotado algumas características de interoperabilidade. Tá? Esse consórcio, então, foi formado por um grupo de fabricantes que tinha a intenção de criar um padrão para a indústria de processos. Tá? Daí vocês veem aqui a evolução do Profibus, o que o ISP propôs e o que a IEC propôs. Tá? Então, o Profibus surgiu em 89 lá, o primeiro, digamos assim, padrão estabelecido foi o FMS, depois o DP, tá? E depois que o ISP 3.0 chegou a uma determinação de uma padronização para a indústria de processos, surgiu o IEC 61158.2, aqui não está faltando o 6, né? Eles colocaram depois o 6, e aí surgiu o padrão Profibus PA. Tá? Bom, isso em 94, se não me engano, tá? E em 96, mais ou menos, surgiu o PA com as versões do DP1, tá? Então, que é mais funcionalidades em cima do protocolo. Tá? Bom, quais são as topologias que o Profibus PA utiliza? Tá? Então, ou pode utilizar, são estrela, que é essa aqui, tá? Barramento com multidrop, derivações, né? Que é essa aqui, a mesma do Profibus DP, e essa aqui que é o em linha, tá? Que é semelhante ao barramento, só que existe um único cabeamento, né? Interligando todos os dispositivos sem derivação. Ok? Bom, aqui estão algumas características da instalação típica do Profibus PA. Então, vocês podem ver, né? Que a gente tem lá um dispositivo, né? O barramento principal, o Profibus PA, tem terminações, então, né? E cada vez que a gente tem uma derivação, tipicamente se utiliza uma caixa de junção para organizar essas derivações. E aí, bom, sai os spur lines, né? Que são as derivações, para a conexão com os dispositivos. Tá? O barramento principal aqui é chamado de trunk. Tá? Pode ter essa ideia também aqui, né? Um pouco mais simples. Tá? Ou essa aqui. Tá? Que também é um pouco mais simples. Essa aqui, um círculo fechado, né? Tá? Essa aqui só aberta e essa aqui também só aberta. Ok? É a mesma coisa, né? Só que essa aqui tem a característica aqui de... Essa aqui multidrop, né? Tá? Essa aqui seria a estrela, né? Tá? E esse aqui também é multidrop, né? Bom, se a gente for pegar a estrutura do Profibus em si, né? Vocês podem ver a comparação aqui do FMS com o DP e com o PA. Tá? Aqui está, nesse meio aqui está o DP. Tá? Então, que a gente tem as especificações. Utilização de RS485. Tá? Radio Waves e Light. Tá? Não muito comum aqui, a maioria da questão é o RS485. Com a configuração, principalmente a estrutura do quadro, né, do Fieldbus e do MAC, tá? Seguindo o que a gente chama de Fieldbus Data Link, do Profibus DP, do Profibus, né? Tá? E as funções aqui do DP, como está colocado aqui, né? Já o Profibus PA, tá? A interface do quadro aqui é um pouco modificada, já vou mostrar para vocês, tá? E o meio físico aqui tipicamente, em maioria dos casos, é o IEC 61158.2, que é o Manchester Coded Bus Powered. Há uma possibilidade de se usar RS485 aqui também. Ok? Bom, também tem a característica aqui do DP versão 1, né? Tá? E do PA, né? Essa possibilidade de usar o RS485. Tá? Aqui as versões do protocolo, ou seja, a estruturação das mensagens do Profibus, tá? Que tem no Profibus DP, no PA e no FMS. Tá? E as versões desses protocolos, né? De estruturação das mensagens. Versão 0, versão 1, tá? Como eu falei lá, né? O Profibus
PA pode utilizar a versão 1 também. Ok? Bom, aqui a comparação, tá, de uma estrutura de comunicação convencional, digamos assim, tá, e uma estrutura de comunicação baseada em Field Bus. Tá? Vocês podem ver, né, que há uma diminuição aqui do número de dispositivos intermediários para conexão com o sensor ou com o atuador. Tá? Aqui tem um monte de dispositivos, então, tá? Alimentação, rack, terminais e assim por diante, enquanto aqui, tá, no Field Bus tem um único cabeamento interligando todos os dispositivos, então há uma simplificação de cabeamento. Tá? Vamos um pouquinho sobre o que é a tal da IEC 61158.2. Tá? O Profibus PA é a solução Profibus que atende os requisitos da automação de processo, na área de processo, né? Onde se tem conexão de sistemas de automação e sistemas de controle de processo com equipamentos de campo, tais como transmissores de pressão, transmissores de temperatura, conversores, posicionadores de válvula e assim por diante. Elementos da indústria de processo. Tá? E a IEC 61582, tá, veio a substituir o padrão analógico chamado de 4 a 20 mA, que é a tecnologia analógica de comunicação por malha de corrente. Tá? A IEC 61582 veio a substituir essa tecnologia, transformando, obviamente, em digital, tá, a transmissão de dados. Vantagens da IEC 61552 são transmissão de informações confiáveis, tratamento de status de variáveis, sistema de segurança em caso de falha, o que a gente chama de fail-safe, equipamentos com capacidades de autodiagnóstico, ou seja, eles podem detectar se eles têm com problema ou não, alta resolução nas medições, em contraposição aos sistemas analógicos, integração com controle discreto em alta velocidade, aplicações em qualquer segmento, etc. Tá? Tem benefícios econômicos pertinentes às instalações, obviamente, como eu mostrei na figura que apareceu anteriormente, né? Há uma redução em até 40% em alguns casos em relação aos sistemas convencionais, diminui o número de dispositivos, diminui o cabeamento também, tá? Então diminui os custos. Custo de manutenção também diminui, redução de até 25% em alguns casos em relação aos sistemas convencionais. Obviamente, por ser um sistema digital, né, geralmente a gente tem um menor tempo de startup, tá? E oferece um aumento significativo de funcionalidade de segurança. Ah, professor, se é tão bom, tá? Por que existia o anterior? Bom, primeiro porque esse aqui é uma evolução do anterior, e segundo porque a evolução geralmente custa um pouco mais. Tá? Bom, permite a medição e controle por uma linha a 2 fios simples, o par trançado, né? Tá? Permite alimentar os equipamentos de campo em áreas intrinsecamente seguras, bus powered, né? Permite a manutenção e a conexão e desconexão de equipamentos até mesmo durante a operação sem interferir em outras estações, em áreas potencialmente explosivas, tá? Porque é da aplicação, né? Como eu falei, indústria química e petroquímica. Foi desenvolvido em cooperação com a Associação de Usuários de Tecnologia de Automação na Indústria de Processos, a chamada NAMUR. Quais são as especificações que a NAMUR colocou, tá, para essa IEC 61158.2? Deve ser um perfil original da aplicação para automação e interoperabilidade de equipamentos de campo dos diferentes fabricantes. Deve permitir a adição ou remoção de estações de barramentos, mesmo em áreas intrinsecamente seguras e sem influência para outras estações. Deve ser uma comunicação transparente através de acopladores do segmento entre o barramento de automação do processo, Profibus PA, e do barramento de automação industrial. Isso é uma ideia bem interessante, tá? Ele disse assim, não, eu não quero propor uma tecnologia que vai substituir o Profibus DP. Eu quero substituir aquela tecnologia analógica para a indústria de processo. Tá? Então, eu ainda quero que o DP funcione e eu quero integrar com o Profibus DP. Tá? Tem que ter alimentação e transmissão de dados sobre o mesmo par de fio, tá? Baseado, obviamente, nessa tecnologia da IEC 61158.2, e deve ter o uso
em áreas potencialmente explosivas com blindagem contra explosão do tipo intrinsecamente segura ou com segurança intrínseca. Tá? Então, nessa norma, ou nessa especificação que se foi chegada em conjunto, a transmissão é baseada nos seguintes princípios e é frequentemente referida como H1. Cada segmento possui somente uma fonte de energia, que é a fonte de alimentação, para todos os dispositivos. Os dispositivos de campo consomem uma corrente básica constante quando em estado de repouso, e os dispositivos de campo agem como consumidores passivos de corrente, que a gente chama de sink. Uma terminação passiva de linha é necessária em ambos os fins, né, da linha principal do barramento, fazendo a terminação. Ok? Tá? As opções e os limites de trabalho em áreas potencialmente explosivas foram definidos segundo o modelo FISCO, tá? Field Bus Intrinsically Safe Concept, tá? Que são as mesmas regras que eu havia comentado antes. Então, 31,25 kbps por segundo para trançado com blindagem, barramento, topologias barramento, árvore, estrela e ponto a ponto, ou linha, né? Alimentação via barramento externa ou externa, a segurança intrínseca é possível, e aí aqui interessante a questão de áreas potencialmente explosivas, então com restrições no número de equipamentos. Tá? 32 equipamentos no máximo para áreas não explosivas, tá? E a separação aqui para áreas explosivas do grupo 2C, 9 dispositivos, do grupo 2B, 20 até 23 dispositivos. Cabeamento máximo 1.900 metros, expansível 10 km com 4 repetidores. Tá? A derivação acumulativa máxima, 120 metros por derivação. E a codificação Manchester com modulação de tensão, que a gente já vai ver. Então, para se operar em área classificada, classificada de segurança, né? É necessário que todos os componentes utilizados na área classificada sejam aprovados e certificados de acordo com o modelo FISCO e com a IEC 61158-2, por organismos certificadores autorizados tais como PTB, BVS, CPL, UL, né? E FM dos Estados Unidos. BVS é da Alemanha e FM dos Estados Unidos, né? Que são os mais conhecidos. Tá? São organismos certificadores aí que, digamos assim, que garantem, tá, que o equipamento e a instalação está cumprindo as normas estabelecidas pela FISCO. Se todos os componentes utilizados forem certificados, se as regras para a seleção da fonte de alimentação, comprimento do cabo, tá, e terminadores forem observados, então nenhum tipo de aprovação adicional do sistema será requerida para o comissionamento da rede. Já se alguma dessas coisas não forem obedecidas, obviamente que a gente tem que chamar um organismo certificador para ver se a escolha feita ainda é passível de certificação. Então, como é que é a modulação nessa IEC 61582? Como eu já havia comentado, né, utiliza Manchester Coded, tá, para codificação Manchester. Tá? Supõe-se que a corrente básica de pelo menos 10 mA é consumida por cada dispositivo no barramento. Através da energização do barramento, essa corrente alimenta os dispositivos de campo, os field devices. Os sinais de comunicação, então, são gerados pelo dispositivo que envia através de modificações nessa corrente básica, tá? Variando aí de mais para menos 9 mA sobre a corrente básica para sinalização da comunicação. Tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Tá? Há, obviamente, uma padronização do cabo e de um terminador. O cabo tem que ser o tipo A. Tá? Os condutores têm que ter seção de 0,8 mm², tá? Ou seja, é a padronização AWG18. Tá? E as questões de condutibilidade, indutância e capacitância do condutor são as seguintes. Então, a resistência específica deve ser de 15 a 150 ohms por quilômetro, indutância de 0,4 a 1 mH por quilômetro, capacitância de 80 a 200 nanofarad por quilômetro. E para terminação, tá, um resistor de 100 ohms, tá, em série com um capacitor de 1 microfarad. Ok? Esse é o resistor, é o terminador, né,
dessa malha de corrente que é utilizada em IEC 61582. Tá? Então, como é que é a codificação Manchester? Creio que vocês lembram, né? É uma codificação, então, que permite a recuperação do clock. Tá? Por isso que o clock está colocado aqui. Tá? Então, digamos que eu tenha os seguintes dados para serem transmitidos. Tá? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Aplicando... Opa, desculpa aqui. Aqui era... Não, né? Não, tá certo. É 1, 0, 1, 1, 0, 0, né? Eu acho que eu dupliquei muitos desses 1s, né? Claro que aqui o clock, então, o sinal de clock indo variando da proporção negativa para proporção positiva, digamos assim, tá? Vai fazer com que o sinal também tenha essa variação. Tá? Então aqui o 0, o 1 na verdade está codificado da seguinte forma: porção positiva indo para a porção negativa, 0 da porção negativa para positiva, o 1 da positiva para negativa e assim por diante. Tá? Vocês podem ver aqui que o tempo de bit, né, tá? Que seria esse aqui daqui para cá, o tempo de bit, né, tá? Ele tem sempre um cruzamento, tá? Ou tem sempre uma variação no meio do tempo de bit, tá? Na codificação Manchester. É justamente essa a ideia. Tá? Tem sempre uma passagem que pode ser por 0, né? Para facilitar a recuperação do clock. Tá? Então, um ponto ali em comum sempre no meio do tempo do bit para fazer a sincronia. Ok? Bom, como é em corrente, né? Eu havia comentado, né? Tá? Então a gente tem a corrente básica e o equipamento ali, ele faz uma sequência de chaveamentos, tá? Descarregando o capacitor, digamos assim, e carregando o capacitor, então injetando corrente ou consumindo corrente, tá? Para fazer esse chaveamento da codificação Manchester. Tá? Então, injetando ou consumindo, né? A gente tem uma variação aqui de 9 A, tá? Sobre a corrente básica. Claro que na média, né? Como a gente tem a chaveamento aqui, né? Na média vai ficar ainda 10 mA. Então, como esse chaveamento aqui é relativamente rápido, isso não vai interferir na alimentação do restante dos dispositivos. Tá? Então, a comunicação não atrapalha a alimentação dos restantes dispositivos. Mesmo que o dispositivo que esteja comunicando esteja variando essa corrente base. Ok? Na média, a codificação Manchester mantém o mesmo valor. Tá? E essa variação aqui é tão pequena no tempo, né? Tá? Que não atrapalha a alimentação dos dispositivos. Ok? Tomara que tenha ficado claro para vocês. Tá? A transmissão de um equipamento, então, a 31,25 kbps por segundo, tipicamente fornece 10 mA e uma carga equivalente a 50 ohms, criando um sinal de tensão modulado de 750 mV a 1 volt pico a pico. Por isso que digamos assim, na captação, tá, desse sinal codificado em codificação Manchester sobre corrente, é depois medido em tensão. Tá? Então, essa variação na corrente aqui produz uma variação em tensão, tá, de 0,75 a 1 volt pico a pico, numa carga, tá, de 50 ohms. É justamente essa a ideia. E é aqui que é captado o sinal de comunicação. Tá? Bom, então tá aqui os níveis de sinal, tá? E bom, você sabe que se a gente não tiver uma terminação correta no barramento, né, a gente pode ter, digamos assim, uma impedância ou muito alta ou muito baixa. Tá? Se é muito baixa, provavelmente os níveis de tensão aqui do chaveamento da codificação Manchester vão passar, tá, do que é aceitável para IEC 61582, ou seja, nesse azul aqui a gente tem sem terminação ativa. Tá? Aqui, quando a gente utiliza um terminador a mais, digamos assim, tá? Com mais um terminador, então com maior resistência, obviamente daí o sinal vai ser mais atenuado ainda. Tá? E aqui, dentro dessas faixas de 400 mV a 500 mV, negativo e positivo, né? Quando está dentro dessa faixa aqui, que é esse caso aqui do rosa, né? Aí
a terminação está ok e o sinal está dentro dos limites estabelecidos pela IEC 61158.2. Ok? Bom, agora vamos às características dos sinalizadores, tá? Do quadro pela IEC 61158.2. Então, a codificação dos bits é Manchester, como foi comentado antes, e é óbvio que esses bits vão ser serializados para construir um quadro. Tá? Esse quadro ele tem sinalizadores de início e fim. Tá? E na IEC 61158.2 ainda, antes do início tem o que a gente chama de preâmbulo. Tá? Um conjunto de bits que são enviados ali para avisar, digamos assim, que está sendo enviado um quadro. E para sincronizar, tá, esse quadro entre os dispositivos. Tá? O preâmbulo definido pela IEC 61158.2 é o valor 10101010. Tá? Então são 8 bits aqui, né? Então o byte AA em hexadecimal. Essa sinalização do início a sinalização do preâmbulo. E aí tem o delimitador de início, tá? Que é bem curioso na IEC 61158.2. Não usa só bits 1 e 0. Usa uns bits chamados N1 e N2. Qual é a ideia desses bits N1 e N2, pessoal? Tá? É usar um símbolo que normalmente não poderia ser concebido pela codificação Manchester para ter uma sinalização diferente. Tá? Aí aqui está o delimitador de início, é formado então pelo bit 1, o N+, N-, bit 1, bit nível lógico 1, né? Nível lógico 0, N-, N+, e 0. Tá? Então aqui está o preâmbulo, como é 10101000, é bem simplesinho, né? Aqui é a codificação Manchester para 10101000, 10, né? E aqui o delimitador de início. 1, bom, exatamente igual ao preâmbulo, né? Vocês estão vendo aqui, né? Tá? Já o N+, bom, não obedece à codificação Manchester. Tá? Por quê? Bom, na codificação Manchester a gente tem que ter uma transição sempre dentro do tempo de bit. O N+, não faz essa transição. Então ele mantém o nível em alto. Por isso que é N+, mantém em alto durante todo o tempo de bit. O N- faz exatamente o oposto. Mantém em baixo todo o tempo de bit. O 1, de novo, tem a transição, o 0 tem a transição, o N- não tem, N+ também não tem, porção negativa, porção positiva, e o 0. Então, o que faz com que esse delimitador de início aqui, ele seja bem diferente do que qualquer outra comunicação de dados baseada em 0 e 1. Então, é bem fácil dos dispositivos identificarem esse delimitador de início. A mesma coisa com o delimitador de fim, que é um pouco diferente. Então, é 1, N+, N-, N+, N- de novo. Então, mudou aqui, né? Tá a característica, né? 1, 0, 1. Então, vocês podem ver que o delimitador de início é bem diferente do delimitador de fim. Mesmo que tenha começado com 1 no início, ele termina com 1 e 0 no final e as sequências de N+, e N- aqui é diferentes. Então, é bem fácil da gente detectar esse início do quadro, o delimitador de início, e o delimitador de fim, porque eles não obedecem à transição obrigatória, né, da sinalização dos bits 0 e 1. Tá? Isso é só para os delimitadores de início e fim, okay? Que tem essa característica do N0, N- e N+. E isso foi criado pela IEC 61158.2. Ok? Bom, o Profibus utiliza caixas de junção. E aí, obviamente, a ideia é toda a segurança, tá? Então, a gente tem uma caixa mesmo, né? Aterrada, direitinho, com os elementos aqui de derivação. Aqui são esses junction box aqui, né? Então, são os elementos de derivação do barramento, bem encapsuladinhos, né? Tá? Então, os contatos aqui são abertos dentro da caixa, né? Mas depois passa por um prensa-cabos que deixa tudo bem protegido, tá? Já que vai ser utilizado em áreas de segurança intrínseca, tem esse cuidado do Profibus PA, ok? Bom,
Qual é a composição do dispositivo Profibus PA? Então ele é formado por, obviamente, um elemento que consegue fazer esse entendimento do meio físico do IEC 61158.2. Então tem um controlador de comunicação, um codificador e decodificador da codificação Manchester e um transceiver aqui para fazer para essa adequação do meio físico. E esse que é chamado aqui de Field Bus Interface Unit, interage com o microcontrolador aí do dispositivo, que é o Application Unit. Ok? Bem simples, né? No Profibus PA, como eu havia comentado antes, né, ele pode ser integrado com Profibus DP, ou ainda pode utilizar RS485. Então, integrar uma base de comunicação IEC 61158.2 com RS485. Como os padrões são bem diferentes, o Profibus PA pode utilizar o que a gente chama de coupler, um acoplador. Esse acoplador é, obviamente, um circuito integrado, que permite a conversão de sinais do meio físico RS485 para serem convertidos a IEC 61158.2. Então, vocês veem aqui a questão do RS485, né? Então, RxD, TxD plus, né? RxD, TxD minus, que no caso aqui seria o B e o A, o ground e o shield, né? E aqui saindo do outro lado, a questão da malha decorrente da IEC 61158.2. Que é assim que funciona esse barramento IEC 61158.2, com malha decorrente. Ok? Então, a pinagem, o RS485 vocês conhecem, terminação do RS485, né, para o Profibus PA, vocês conhecem, e a terminação do IEC 61158.2 aqui. E, obviamente, são só 2 pinos, né, no IEC 61158.2, que é a malha decorrente, né, entrando e saindo. Ok? Tanto faz, né, qual é que é um, qual é que é outro, já que a corrente vai passar igual. Bom, o Profibus PA utiliza o FDL, né, como eu mostrei num gráfico lá no início. A eficiência da comunicação é determinada pelas funções nível 2, então, serviços de enlace de dados, onde são especificadas tarefas de controle de acesso ao barramento, as estruturas do frame de dados e os serviços básicos de comunicação e muitas outras funções do Profibus. As tarefas de nível 2 são executadas pelo FDL e pelo FMA. Eu já comentei isso no Profibus DP, né? Sendo que o primeiro é responsável pelas tarefas de controle de acesso ao barramento, parte de MAC, né? E estrutura de telegramas, segurança dos dados e da disponibilidade dos serviços de transmissão desses dados. Então, o frame FDL no Profibus PA é o seguinte: tem todo o mesmo frame do Profibus DP, vocês podem ver aqui essa estrutura do frame Profibus DP, só que tem a adição do delimitador de início e o delimitador do fim e do preâmbulo. Essa é a estrutura do frame Profibus PA, com adequação para ser utilizado na IEC 61158.2, adicionando preâmbulo, delimitador de início e delimitador de fim. Aqui dentro, entre o delimitador de início e o delimitador de fim, está o telegrama ou a estrutura do quadro do Profibus, que a gente já viu lá no Profibus DP. Ok? Bem simples. Então, aqui as adições, né? Aqui são adequações da IEC de acordo com a interface IEC 61158.2 para a malha decorrente, com a estrutura que eu já mencionei anteriormente. Então, aqui todo o quadro. A estrutura e o MAC, que são mestre-escravo, é exatamente igual ao Profibus DP. O Profibus PA é baseado no Profibus DP, com modificações principalmente nas camadas 1 e 2. 1 porque a estrutura física, lá, e o IEC 61158.2, é bem diferente do RS485. E na camada 2,
tem uma modificação ali do quadro, né? Os valores de status são transmitidos via ciclo standard, as funções de troca do ciclo DP. As funções acíclicas de leitura e escrita do DP são utilizadas para a transmissão dos parâmetros de instrumentos e a operação dos equipamentos com ferramentas de engenharia. E o profile, que seria o perfil, tá, do dispositivo Profibus PA, define o mapeamento das funções PA nos serviços DP. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Sobre o FMA, provê várias funções de gerenciamento, como configuração dos parâmetros de operação, reporte de eventos e ativação dos pontos de acesso a serviços do SAP, Service Access Points, que a gente viu lá no Profibus DP. Tá? O MEC, então, a arquitetura e a filosofia do protocolo asseguram a cada estação envolvida nas trocas de dados cíclico um tempo suficiente para a execução de sua tarefa de comunicação dentro do intervalo de tempo definido. Para isso, utiliza-se o procedimento de passagem de token pass, usado por estações mestres do barramento ao comunicar-se entre si, e o procedimento de mestre-escravo para comunicação com as estações escravas. Exatamente como no Profibus DP. A mensagem de token deve circular, sendo uma vez a cada mestre, dentro de um tempo máximo de rotação definido. Tá? Esse tempo é configurável e os mestres são os mesmos do Profibus DP. Então, mestre classe 1, mestre classe 2. Tá? Controlador e estação de supervisão na escada ou configurador. O procedimento de passagem de token é usado somente para comunicações entre os mestres. Como é que é o endereçamento? Bom, continua exatamente igual ao DP também. Serviços de endereçamento utilizam 7 bits. Tá? São usados para identificar participantes da rede, sendo que a faixa de 0 a 127, os seguintes endereços são reservados. O 126 é utilizado para endereçamento padrão atribuído via mestre. Tipicamente, quando o dispositivo ainda não está configurado, ele está no endereço 126, e o 127 é utilizado para broadcast. Da mesma forma que na categoria Device Bus, tá? Para a configuração de rede, são usados softwares configuradores, que são as ferramentas de engenharia. Então, também são usados arquivos com detalhes de revisão de hardware e software, bus timing do dispositivo PA e informações sobre a troca de dados cíclicos. Isso está naquele arquivo GSD, exatamente igual ao do Profibus DP. Mas também são utilizados para ferramentas de configuração arquivos DD associados ao GSD. Tá? DD está para Device Description, que contém todos os parâmetros de todos os blocos funcionais, métodos de calibração e menus opcionais. Opa! O que é isso, professor? Bloco funcional, método de calibração e menus opcionais. São funcionalidades extras que o Profibus PA tem, que o Profibus DP não tem. Tá? E são intrínsecos da categoria Fieldbus. Tá? E essas informações estão no arquivo à parte, que só dispositivos do Profibus PA têm, que são os Device Description. Esses arquivos possibilitam a interpretação de dispositivos de diferentes fabricantes. Tá? Então, dentro do Device Description, tem o PA Profile. Tá? Por exemplo, aqui, um transmissor de pressão. Então, dentro desse arquivo DD, vai ter informações ali de como é que é o status do dispositivo, tá? Que ele tem essa característica aqui, tá? Qual é o valor do processo que ele está configurado, tá? Qual é o range de calibração, qual é que é o amortecimento, os alarmes e indicadores de limites que ele está configurado, sumário de alarmes, tags, parâmetros específicos de cada fabricante vão estar configurados lá dentro desse arquivo DD. Tomara que tenham visto que é bem mais complexo. Tá? Então, essa ferramenta de engenharia é um software configurador. Tá? Vai ter informações lá do dispositivo base, GSD, e do Device Description para o dispositivo Profibus PA. Aqui vocês veem um exemplo de configuração de uma rede Profibus PA. Vocês veem aqui dentro da rede Profibus PA a gente tem esse dispositivo aqui, então, CPart PS2, tá? Que está aqui, né? CPart
se não me engano é esse aqui. E obviamente ele tem um endereçamento aqui, tá? Com endereço 3, 6, 4 e 5, ok? Na rede Profibus PA, ligado a um dispositivo que tem, obviamente, essa interface de comunicação. Bom, já que os dispositivos Profibus PA têm blocos, vamos ter que ver o que são esses blocos. Tá? Os blocos do Profibus PA são divididos em 3 grupos. O Transducer Block, bloco transdutor, Function Block, bloco de função, e Physical Block, bloco físico. Transducer, os blocos de transdutores, obviamente, estão ligados a entradas e saídas do dispositivo físico, então I/O hardware, como está colocado aqui. Os blocos físicos estão ligados às partes internas do dispositivo, a parte do hardware do dispositivo interno. Tá? E as function blocks aqui fazem uma ponte entre a interface Profibus, tá? E os blocos de transdutor, justamente para modificar alguma coisa aqui, tá? Desses dados do transdutor. Por exemplo, mudando qual é a unidade de engenharia que está sendo medida. Tá? Vocês sabem que, no caso de medir pressão, por exemplo, a gente pode medir a pressão em PSI, em bar, milímetros de coluna de mercúrio, milímetros de coluna de água, quilopascal e assim por diante. Tem várias medidas possíveis, né, de pressão. Tá? Bom, digamos que a gente tem um sensor lá, o sensor mede a pressão, ele não sabe em qual unidade que vai ser disponibilizado. Então, um bloco de função aqui pode fazer o recálculo, a troca da unidade de engenharia, por exemplo, no próprio dispositivo, que isso que é extremamente interessante. E entregar, para quem está lendo via Profibus PA, uma informação específica com a unidade de engenharia. A grandeza, né? A medida e a unidade. Tá? Então, o Physical Block engloba todos os parâmetros e funções necessários para identificar o hardware e o software do equipamento, revision numbers, limit values e assim por diante. O Transducer Block contém parâmetros que descrevem o pareamento de sinais para o processo e são necessários para pré-processar os dados do dispositivo, tá? Processamento de temperatura, de pressão, curvas características, tipos de sensores, etc. E os blocos de função contêm informações de funções processadas no dispositivo, dentro do próprio dispositivo, pelo hardware do dispositivo. Tá? E aí os blocos de funções são Analog Input, Analog Output, Totalizer, Discrete Input, Discrete Output. Tá? Bom, Analog e Discrete acho que vocês já sabem o que é, né? Se eu tenho uma medida analógica, então que não é 0 e 1, tá? Eu vou utilizar um bloco analógico, seja de entrada e de saída. Entrada para medida, output ou saída para atuação. Mesma coisa para entradas discretas, né, que seriam 0 e 1, né, e saídas discretas. E o Totalizer é um que faz uma operação de totalização, tá, de dados. Já vou explicar. Então, o arquivo GSD é aquele que contém as informações, tá, do dispositivo. E, obviamente, lá vai ter as informações de que tipo de blocos que esse dispositivo pode implementar também. Aqui um exemplo de um arquivo GSD para um transmissor de pressão. Tá? Esse aqui, o LD303 da SMAR. Vocês podem ver aqui módulos que ele pode implementar, Analog Input, tá? E um Totalizer. Vocês podem ver, né? Então não posso processar, por exemplo, saídas nesse dispositivo aqui porque ele não tem saídas. Ok? Bom, vamos ver o que o bloco Analog Input faz. Se vocês pegarem da documentação do Profibus PA, vai ter esse desenho aqui. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o canal aqui de comunicação com o dispositivo de I/O. Tá? A gente pode simular os dados, se a gente quiser. O próprio dispositivo, o próprio bloco pode permitir isso. Pode fazer um reescalonamento dos limites. Tá? Pode fazer
uma acomodação dos tempos, tá? Com, por exemplo, amortecimento, tá? Ou filtragem, né, dos sinais, média, alguma coisa do tipo, tá? De processamento dentro desse bloco analog input. Tá? Pode fazer a ativação do failsafe aqui, se quiser, dentro do próprio bloco. Tá? Pode ligar o alarme ou não. Tá? E, obviamente, isso produz um resultado na saída do bloco. Tá? Que está aqui. Então, algumas características desses parâmetros do bloco de entrada analógica são PV, que é a variável primária, ligada, obviamente, ao dispositivo. Se é um transmissor de pressão, obviamente que ele vai transmitir informações de pressão. Então, a primary value é um valor de pressão. Parâmetros interessantes, o F-safe value, tá, que seria o valor do fail-safe state, tá, um valor ponto flutuante. Fail-safe type, tá, e aí é um tipo do fail-safe. Tá, pode receber um valor com um inteiro de 8 bits. Os valores que pode se assumir é o 0, tá? Usar o valor fail-safe, 1, usar o último valor útil, digamos assim, e 2, utilizar o valor errado, tá? Já que ele detectou o valor errado, para ele colocar esse valor errado no fail-safe. Tá? Tem o PV F-time, que seria um float, tá? Que é um filtro para acomodação dos dados, tá? Do PV, né? Na ordem de segundos. Tá? Digamos que eu esteja medindo temperatura lá. Desculpa, medindo alguma coisa como pressão. Tá? E aí tem variações de pressão, né? Tá? Dentro de milissegundos ali pode variar 0,001 bar, né? Ou 0,01 PSI ou 0,1 PSI, tá? Dentro de milissegundos. Eu não quero que essas variações sejam transmitidas na rede. Daí eu posso dizer, opa, eu quero digamos assim, um filtro para passar a média do segundo. Tá? E aí o próprio dispositivo faz a média do segundo e me passa um valor médio. Tá? O PV scale seria 2 floats com limites altos e baixos do PV, tá? Que são configurados no equipamento. Tá? Limites de operação do equipamento para a transmissão dos dados. Aqui o bloco de analog output, vocês podem ver que é um pouquinho mais complexo, tem mais subblocos dentro, né? Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Só tem a parte de diagnóstico, tá? A fail-safe continua aqui, né? Tem os increase to close, tá? Questão de simulação, escalonamento, como eu coloquei aqui, e checar posição de válvula, se no caso for um elemento que utilize válvula. A gente pode cascatear blocos de analog output, por isso que tem esse RCAS-in aqui, né? Tá? E aqui o seletor de set point. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, então, SP está para set point, ligado normalmente à ação de controle. RCAS-in é o Remote Set Point Value in Status Provided by a Supervisory Host, então, de cascateamento. Increase to close seria o escalonamento para fechar o cálculo. Tá? Por exemplo, 100% é 3,5 PSI. Tá? Pós-D, o retorno à posição, valores de status mais posição. Aí pode assumir os valores 0 para não inicializado, 1 para fechado, 2 para aberto, tá? 3 para intermediário. E o out channel seria a saída do bloco, seria correspondente à saída do atuador. O totalizer é esse aqui. Tá? Vocês podem ver que ele implementa um algoritmo de integração. Aqui, né? Tá? E assim ele pode fazer alguma coisa que normalmente é bastante interessante para a indústria de processo. Digamos que eu tenho um sensor de vazão e, obviamente, esse sensor de vazão está medindo a vazão no tempo. Tá? Então, pode dizer, opa, está passando agora, sei lá, 8 metros cúbicos por segundo, tá, de vazão. Tá? E aí, como ele tem a capacidade, digamos assim, de fazer a integração, ele pode dizer, opa, no intervalo aqui de 1 hora, ou no intervalo desde que eu iniciei a operação até fechou, passou por mim aqui, sei lá, 100 metros cúbicos. Ok?
Então ele faz essa totalização e o próprio equipamento faz esse cálculo através de um algoritmo de integração. Bem interessante, né? Então, parâmetros que tem nesse totalizer: unit total, que é um unsigned int de 16 bits, que tem a unidade, que vai ter a informação da unidade de engenharia de saída. Mode totalizer, que seria um unsigned int de 8 bits, define o tipo de contagem: balanceado, somente positivo, somente negativo, ou hold, né, de guardando, né? Então, geralmente digamos assim, numa sensor de vazão, a gente pode ter fluxo num sentido ou nos dois sentidos, e aí ele pode fazer balanceamento, né, quanto que passou e voltou, ou só quanto que passou num sentido, ou quanto só passou num outro sentido, né? Seria ali balanced, seria pegando os dois sentidos, né? Positive only, só num sentido, no sentido positivo, digamos assim. Negative only, só no sentido inverso. E o hold seria para guardar, né, essa informação. E o set totalizer é para colocar a informação do valor atual. Tá? Então, interessante do Profibus PA em comparação com a tecnologia analógica 420 mA é que na tecnologia analógica 420 mA a gente tem uma leitura de corrente que é proporcional, digamos assim, à variável a ser transmitida ou a variável a ser controlada. Tá? Então, no caso aqui na tecnologia 420 mA, a gente tem lá o elemento controlador, aqui eu coloquei como se fosse um computador, né? Mas não precisa ser, poderia ser um CLP. Tem o módulo tem o rack ou o módulo de I/O e o transmissor, digamos assim, tá? Bom, o que o transmissor faz? Tá? Ele se comunica com o módulo de I/O através da tecnologia analógica. Então ele está transmitindo lá, por exemplo, 15,3 mA na malha de corrente. Bom, o transmissor está fazendo o papel dele, mandando a informação com a tecnologia. O que representa 15,3 mA? Bom, aí não sei, eu vou ter que ler a documentação do equipamento. Os valores lá da faixa de medição, como que ele está transmitindo essa informação, tá? Dentro dessa faixa de medição com as unidades de engenharia. Mas digamos que ele esteja medindo temperatura, tá? E a faixa de operação do dispositivo seja de 0 a 100 graus. Tá? Então, 0 graus seria o equivalente ao valor inferior, né, da tecnologia, 4 mA, e 100 graus, 20 mA. Então, como é 15,3 mA, ele está mais próximo de 20 do que de 4, então ele está bem mais próximo de 100, basta fazer a regra de 3 lá, para descobrir quantos graus ele está transmitindo de informação. Mas essa informação não é fácil, né? Não basta, a informação lá no rack vai me dizer, opa, ele mediu aqui 15,3 mA. O que isso representa? O sistema de controle aqui que vai ter que converter essa informação dentro da programação lá para fazer sentido para a aplicação. Tá? Enquanto, se a gente comparar no Profibus PA, a informação é muito mais fácil. A gente tem lá o elemento de controle ligado diretamente ao transmissor, tá? Numa rede bidirecional, tá? De comunicação, tá? E os dados que a gente recebe é algo do tipo, bom, eu sou o dispositivo LIC02, né? LIC é um controlador e indicador de nível, tá? Da malha de controle 12, tá? Eu medi o valor 70,34, o que? Metros cúbicos, tá? Meu funcionamento está ok e eu não tenho nenhum alarme. O que é mais fácil da gente entender? Esse aqui ou esse aqui? Obviamente que esse aqui, né? Então, o Profibus PA aqui tem muito mais tecnologia envolvida e obviamente que para um usuário que está conectado à rede Profibus PA fica muito mais fácil de obter uma informação entendível, né? Utilizando o Profibus PA do que 420 mA. Ok? Bom,
Obviamente, né, que os dispositivos para a indústria de processos, né, seguem uma padronização da identificação, né, tá? Essa identificação segue a norma internacional ISA, tá? ISA está para International Society of Automation, tá? E a norma vigente para essa identificação é a ANSI ISA 5.1, que é de 2009. Então, eu falei para vocês do LIC, né? LIC está aqui, né? L, então, é um instrumento para medição de nível. I, tá? LI, indicador, tá? C, tá? Controlador, LIC. Então, por isso que está assim, né? Tá? Se fosse LD, seria um medidor de nível, tá? Diferencial. Tá? Bem essa ideia. Tá? Se fosse um FIC, né? Tá? Então, um medidor de vazão com indicador e controlador. Tá? Bem essa ideia. Tá? Obviamente que a gente tem todas as letras aqui, né? A, B, C, D e vai para Z também. Ok? Isso aqui é bem fácil, né? Vocês devem ter estudado isso aqui em alguma outra disciplina aí de sistemas de automação. Isso é bem fácil de se entender. Os diagramas de PID, né? PI, tá? Processos de instrumentação, já levam em conta essa questão da identificação dos instrumentos. Tá? E, obviamente, isso é utilizado pelo Profibus PA para identificação dos equipamentos. Bom, como a gente não tem nenhum equipamento Profibus PA no laboratório, tá? E para não deixar passar alguma demonstração ou como que o dispositivo funciona, tá? Eu peguei emprestado aqui um vídeo do canal do professor César Roberto de Souza, tá? Do Senai de Campinas, tá? Que ilustra o funcionamento da configuração de dispositivos Profibus PA. Então ele montou um setupzinho aqui bem simples, tá? Que vocês podem ver aqui, tá? Nessa parte parada, e ele faz uma explicação de como que ele fez a configuração. Eu vou deixar o vídeo rolando aqui para vocês verem, tá? Obviamente está em português, tá? Então tem como vocês entenderem o que ele está falando. Vamos lá. Tenho aqui 3 transmissores, um 2051 e 2 3051 da Emerson, ok? Para ligá-los na rede, estou utilizando essa eletrônica aqui, é muito interessante, muito legal, muito fácil de instalar, da Pepperfux, que nos foi fornecido pela Pepperfux, inclusive, né? Eles fizeram uma doação pra gente, ok? Aqui, inclusive, já instalei algumas dessas eletrônicas na planta, onde eu tenho o Profibus PA, nas 4 plantas. Isso aqui eu estou usando só para demonstração. Então, aqui eu tenho um DPPA coupler. Eu tenho uma CPU 314.2 PND. Eu não estou utilizando o DP-Link. Eu já tenho vídeos anteriores que eu mostrei a configuração com o DP-Link, só eu estou utilizando diretamente o coupler. Tanto é que ele está até desligado aqui, pode ver que ele está fora, está desligado aqui do barramento, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai no Life List. O Life List, ok? A gente acessa aqui, ele já está aqui. Se eu dar um scan, ele vai varrer a rede e procurar todos os instrumentos que estão na rede. Tá vendo aqui o master, o computador, o master, os primeiros nós normalmente são utilizados para os mestres da rede. Aí eu tenho 1, 2 e 3, sendo esse daqui é um 3051, outro 3051 e um 2051. Olha aqui, ó, 3051 e um 2051, ok? Aqui no CLP você pode ver que já está fazendo a leitura. Ó, o primeiro aqui é um 3051, esse daqui é um 3051 e esse último aqui, ó,
é um 2051. Ok? Tá 14 PSI. Você pode ver, ele tá mostrando exatamente o valor. Se eu mexer aqui, ó, na válvula, eu vou aumentar a pressão um pouquinho aqui. Olha lá, já foi para 17. Vamos olhar aqui, ó, chegou ao 18 já. Tá aumentando a pressão, ó, 18 PSI e 18 PSI, ok? Ah, mas eu não quero ver em PSI. Vamos vir aqui no instrumento, ok? Eu venho aqui, eu quero mudar ele para KGF, esse daqui. Duplo clique. Entro no PDM e faço a alteração. Como eu estou entrando pelo PDM, não estou entrando direto pela configuração do CIMAT que eu fiz, eu vou fazer um upload das informações que estão contidas nele. Tá vendo? Aqui é o padrão de fábrica. Fazer um upload. Ok, vai carregar tudo que eu tenho aqui. Vendo? PSI. Vamos mudar a unidade de medida então para KGF. KGF por centímetro quadrado. Ok. KGF por centímetro quadrado. KGF por centímetro quadrado. Ok. Normalmente, quando eu vou aplicar um download, o que eu tenho que fazer nesses instrumentos? Muito importante essa informação. Venho aqui no Device Mode. Device Mode. Mando ele para Out of Service. Tá vendo que o status dele já mudou, ó. Out of Service e Out of Service, ok? Se eu chegar aqui, pode verificar que ele está Out of Service, ok? Ele parou. Não está mais fazendo leitura, está fora de serviço. Vamos fazer então o download agora. Eu venho aqui. Ok. Ok, ele falando que os parâmetros foram alterados. Ele indicou que houve uma alteração nos cálculos de operação, só dá um aviso apenas. Ok. Ó, o verde indica que foi executado corretamente. Close. Ok. Vamos verificar. Pode ver que a CPU foi para stop, ó. Piscando vermelho aqui, ó. Foi para stop por causa do download. Eu vou só dar um arm start nela. Sim. E já ela, ó, já voltou para execução já. 1.30. Tá vendo que tem uma diferencinha, são questões de ajuste. Calibração e ajuste entre os transmissores. Lembrando que esse daqui é o 2051, ok? Vamos
Vamos pegar agora o 3051, que é esse daqui, 3051. Vou pegar esse daqui que também tá ligado na linha. E vamos fazer um upload das informações dele. Ok. Vamos ver, ó. Tá vendo o KGF? Square centimeters. Ok, essa aqui é de square, centímetros quadrados. Vamos mudar para PSI. Vá. PSI. Vou colocar de 0 a 30 PSI aqui. 30 PSI. Ok. Não esqueçamos de Device Mode. Mandar ele para Out of Service. Transductor, Block Mode, Out of Service. Aí, Block. Out of Service. Ok. Viu que ele entrou em Maintenance, né? Manutenção, fazer um download agora. Ok. Ok. Indicou mesma warning, mensagem, ok. Close. Verifique que ele se mantém out of service. Normalmente o 2051 não precisa mandar ele para out of service, mas os 3051, se eu não coloco, ele vai para erro. Então vamos lá. Agora eu vou voltar ele para o estado. Device Mode. Alto. Ok. Device Mode. Alto. Ok. iMode. Alto. Ok. Verifique que ele voltou, agora mostrando em PSI. Vamos analisar agora meu watt, olha lá, mostrando em PSI meu 3051. Então 3051, o 2051 ou 3051 de milímetro H2O, que é o que ele está mostrando, ó. Não tem nada ligado na linha nele aqui, ó. Ok? Agora vamos para a configuração do hardware. Olha aqui, ó, meus instrumentos. Lembrando que o barramento, como eu estou usando o coupler direto, o meu barramento principal tem que estar na velocidade de 45.45, que é o 31.25 kbps. Senão, não tenho rede Profibus. Ok? Agora, se eu quiser colocar os meus sensores, ó. Tá vendo que aqui eu tenho que instalar o GSM. Aqui, ó, está o meu Profibus PA. O EDD eu preciso instalar no PDM, que é esse aqui, ó, o DDL.
Eu preciso instalar eles para achar ele no PDM, depois o GSD. O GSD eu preciso instalar para colocar aqui no Siemens. Ou seja, eu não preciso do PDM instalado no CLP Siemens. Eu posso só configurar, é só para configuração, depois simplesmente venho aqui, trago o transmissor para cá no barramento, ok? Olha aqui. E eu tenho os endereços dele, ó, pode ver. Bom, tomara que tenha ficado claro para vocês a ideia ali do vídeo, né? Claro que é um vídeo amador, né? Mas interessante de mostrar os equipamentos, né? Ele mostrou o software de configuração da rede Profibus, tá? Mostrou o software de configuração do equipamento Profibus PA, que é o que ele chama de PDM ali. Tá? É interessante também vocês notarem aqui, eu vou tentar ver se eu consigo mostrar aqui no vídeo, tá? A questão da rede Profibus DP, até que ela utiliza esse cabo laranja aqui, esse cabo laranja, tá? E integrado com a rede Profibus, desculpa, eu falei DP, é PA, tá, pessoal? Desculpa, Profibus PA, que é o cabo laranja, tá? E integrado com o CLP, que tem interface Profibus DP também, ó, que é o cabo na coloração roxa, tá? E o que ele fez ali era configurar justamente a unidade de engenharia que está medindo os dados desse transmissor de temperatura, de transmissor de pressão, né? Ok? Bom, tomara que tenha ficado claro, era essa a ideia. O vídeo completo, tá? Eu coloco na descrição o link desse vídeo completo, eu coloco na descrição do vídeo aqui no YouTube, certo? Seguindo. Então, tem uma outra coisa interessante que gostaria de mostrar para vocês, como é que se faz a calibração de um equipamento Profibus PA. E para isso eu utilizei um vídeo da BMAX aqui. Eu vou colocar para vocês assistirem. Esse vídeo está em inglês, mas é bem fácil de entender. Tá? Ele utiliza então um equipamento para comunicação como dispositivo Profibus PA e um equipamento já calibrado para fazer a comparação de medidas ali. E aí executar a rotina de calibração. Bom, vamos ver então o vídeo. Hi, it's Michael from BMAX. In this short video I'm going to show you how to calibrate this Profibus PA pressure transmitter using BMAX MC6 calibrator and BMAX POC6 pressure controller. In order to do automatic calibration, all we have to do is go to the documenting calibrator. There is a pre-programmed position in the documenting calibrator, so let's click on that instrument there. You can see right now the two diagrams. So let me connect the Profibus PA pressure transmitter first. So as it's shown on the diagram here below. So that enables communication between the MC6 and the Profibus PA. Also what we've got here is the diagram showing us that we're using the internal pressure modules. You can see which one it is. That's the one here on the middle, so that's also here as well. Also you can see we're going to do 3-point calibration at 0, 50 and 100%. And also you can see it's 0 to 2 bar or 0 to 30 psi. So this screen explaining everything what we need to know before we do calibration. We've got everything connected, so we're ready to hit start and go to the calibration screen. What you can see on the calibration screen, you've got the top left corner explaining and showing you the pressure directly that's controlled from POC6 and shared between the pressure transmitter and the MC6. Also you can see on the top right corner the Profibus direct information from this pressure transmitter, and you can see error graphic limits here, and those blue lines, these are the error limits. So we're ready to start the calibration. Let's hit start. So remember we're doing 3-point calibration, so the first point is 0. So at 0 it's accepting the point, the pressure is stable. You can see as soon as the pressure is stable from the POC6, M6 is happy to accept that point and move on to the next one automatically. You can see also that there is a timer. As soon as that happens, 5-second delay, and accepts points and move on to the next one. You can also see that the next point is looking at as 1 bar. As soon as that's stable, we're going to go to next point, which is 2 bar.
Okay, we've just reached 2 bar, so again, pressure is stable, M6 is happy to accept that point and move on to the next one. So right now, remember, we're going up and down, so we've just done 0, 50 and 100%, we're going back to the 50% again. Okay, we just accepted the middle point going back, so 50% is accepted. Let's go down to 0. Okay, we've just reached the last point on our 3-point calibration. As you can see, we passed this calibration. You can see the errors over here. You can also see that we've got 4 screens to go through. Let's just see what they are. The first one is you can choose the user. You can say who actually calibrated that unit. You can also make some notes. On the third screen, you've got the graph. We saw that before, and also you've got the numbers behind the graph. At this stage, you can decide whether you would like to save or delete those calibrations. We are actually going to save that calibration, and you can choose whether you would like to save it as left or as found. So we're going to save it as found. So at this stage, we actually save this calibration in the memory of the MC6. We can obviously leave it here, or we can transfer it onto the CMX Calibration Management Software. Bom, creio que esse vídeo é bem explicativo, né? Tá? Mas creio que vocês tenham entendido ali, né? Que ele fez a ligação, a alimentação do dispositivo, e por consequência o mesmo barramento e comunicação, né? Os 2 fios ali, tá? E fez o processo de calibração, que é, bom, o dispositivo está medindo e um outro dispositivo está alterando os dados de condições, né, do sensor. Tá? Como esses equipamentos Profibus PA podem fazer uma compensação na leitura, né, tá? Calibrando o dispositivo, alguma coisa de compensação, tá? É justamente isso que o dispositivo calibrador pode atestar para quem está fazendo a calibração, se o dispositivo está funcionando bem ou não. No caso aqui ele fez o teste e deu PS dali, passou, né? Tá? Se não passar, ele pode, inclusive, ou recomendar a troca do sensor. Não precisa trocar o dispositivo para trocar o sensor, tá, pessoal? O dispositivo é à parte. Tá? Ou mexer nos parâmetros de configuração do dispositivo ali para compensar o erro. Tá? Tudo isso é possível através desses dispositivos mais inteligentes da categoria Field Bus. Certo? Bom, esse vídeo obviamente também eu vou deixar na descrição, o link eu vou deixar na descrição desse vídeo, dessa videoaula. Seguindo, então, como é que o Profibus PA é implementado? Da mesma forma que o Profibus DP, tá? É utilizado um circuito integrado, um Application Specific Integrated Circuit, né? Um ASIC, tá? Que implementa toda essa ideia do Profibus PA. Aqui um exemplo, né? De um circuito, de um ASIC desse, que implementa o protocolo e todas as características do Profibus PA. Esse é o SPC4, tá? Produzido pela... já vou mostrar o fabricante, né? Eu acho que eu vou mostrar o fabricante, vamos ver depois. Tá? Esse circuito aqui integrado, então, suporta os protocolos DP, versão 1 e o PA. Ó, tá? Funciona como um dispositivo que vai utilizar esse circuito integrado, é um escravo. As velocidades que ele pode implementar, tá? No PA aqui está 31.25 kbps por segundo, no Manchester Code do Bus Power, né? Intrinsic Safe. Tá? É um encapsulamento de 44 pinos, alimentação de 3.3 a 5 volts, tá? Famílias de microprocessadores no qual pode ser integrado, né, com comunicação, Siemens, Intel, Motorola, tá? Interface de comunicação paralela de 8 bits e tem lá 1.k bytes de memória RAM, tá? De buffer, certo? Bem simples também, mesma ideia do Profibus DP. Bom, também eu vou deixar disponível para quem faz a disciplina, tá? Então, manual da SMAR sobre blocos de função. Vou abrir aqui só para mostrar para vocês rapidinho como é que é esse manual. Tá aqui, né? Functional Blocks Instruction Manual do Profibus. Tá? Então, tem as características aí dos blocos de função. Tá? Inclusive peguei emprestado algumas figuras dessas, né,
desse manual aqui, né? Ó, Physical Block, qual é as configurações, né? As estratégias e os parâmetros que tem dentro do Physical Block. O Analog Input, tá? Toda aquela característica que eu já comentei para vocês. Vou mostrar para vocês um exemplo de dispositivo Profibus PA, o Pressure Transmitter da SMAR, o LD303. Tá aqui. Então, esse aqui é o Pressure Transmitter, que pode ser utilizado para medição de nível, né? Porque esse que está ali, L, né? Então, as operações dele, né? Configurações, instalação, pinagem, como é que está construído, né? Que tipo de montagens ele pode ter dentro da planta, né? Para suporte, né? A parte interna aqui, né? Ó, terminais de comunicação, terminais de alimentação externa, se for o caso, né? Como que pode ser ligado, as topologias, né? Operações, então, né? Como que é feita a operação, que tipo de dispositivo, de sensor pode ser acoplado nele, como é que pode ser configurado, ó. Mesma ferramenta que mostrou no vídeo do César, ali, né? O Simatic PDM, tá? Para configuração ali do indicador, né, de pressão, né? Qual é a variável de engenharia que vai ser utilizada para medição e assim por diante. Tá? Outro dispositivo aqui, o ABB TZI-DC 110, que é um posicionador de válvulas eletropneumático. Tá? Só para mostrar para vocês, esse equipamento, ele tem interface Profibus PA também. Aí aqui que tá as características dele, né? Posicionador de válvula, para quem não sabe, é aquele que mexe na posição da válvula, né? Tá. Bom, características aqui, né? Tá, então, ó, comunicação Profibus PA, né? Como tá colocado aqui. E os blocos que ele tem, né? AO, Transducer e Physical Block. Tá? Compatível com o IEC61158.2, assim como a gente estava vendo. Tá? As características aqui, bom, vai estar disponível lá para vocês consultarem se vocês quiserem. Tá? E por último, o manual do Profibus View aqui, que é o configurador, tá? Um software configurador de dispositivos Profibus da empresa SMAR. Tá? Bom, aqui está como é que funciona a configuração do software e como é que pode ser configurado o dispositivo. Vocês podem ver aqui, né? Aqui, monitorando, né? Uma informação, por exemplo, de um transmissor de temperatura, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona um software desse. Certo? Bom, pessoal, sobre o Profibus PA, era isso que eu tinha preparado. Tá? Creio que deu para ter uma ideia geral. Tá? E era isso por essa videoaula. Um abraço e até a próxima.